No 11º episódio da primeira temporada, eu sou Gustavo Chacu e esse é o Especialista em Fotomontagem. Aqui você aprende tudo o que você precisa para sair do zero e se tornar especialista em fotomontagem. E o tema de hoje é como criar seus personagens para sua fotomontagem. Se liga aí no episódio de hoje. A criação de personagem é o ponto central da fotomontagem. É através do personagem que você vai entender quais são as cores que você vai ter que utilizar, como é que esse personagem vai se vestir, qual é o ambiente onde esse personagem está atuando na sua fotomontagem. Enfim, toda a estrutura da sua fotomontagem, ela caminha em volta do personagem. É claro que você pode criar uma fotomontagem sem ter um personagem principal, mas aí isso é tema para um outro tipo de aula, mas a minha ideia, o meu conceito com você é a criação de fotomontagens narrativas. Então, para isso, a gente geralmente tem que ter um personagem. E o personagem, por mais que eu fale personagem, o personagem pode ser alguma coisa no ambiente também. Então, pode ser, sei lá, a história sobre uma árvore. Você pode criar uma fotomontagem que conta alguma coisa sobre uma árvore. Tá? Então, você precisa ter um personagem, você precisa entender esse personagem, porque esse personagem ele vai trazer tudo que você precisa aplicar na fotomontagem, ele vai te mostrar o que você precisa colocar. Então, só para dar um exemplo rápido aqui, imagine que eu fosse, sei lá, fazer uma fotomontagem sobre uma senhora idosa que se sente muito solitária. Então, quer dizer, eu já tenho ali algumas coisas, solitária, talvez ela apareça num ambiente sozinha, numa casa sozinha, talvez ela tenha uns quadros de pessoas familiares dela atrás, mas você vê que ela está sozinha, talvez os quadros já estejam velhos, para trazer aquela impressão de que ela tem um distanciamento dessa família, que aquela foto é bem antiga, né, para a gente não entender que ela está ali, mas está pensando na família. Então, a gente vai trazer aquela ideia de estar sozinha, de solitude, né, para a imagem. A gente consegue ter essa visão como? Entendendo o personagem. Se eu entendo o personagem, se eu criei um bom personagem, eu entendo isso. É importante que você entenda a importância do personagem na criação da fotomontagem. Criar um personagem não é só você definir, eu vou fazer um homem, uma mulher, uma criança, um idoso e com uma roupa tal e, sabe, essas coisas assim superficiais. Criar um personagem é você realmente colocar corpo naquilo, colocar sentimento dentro daquele personagem. É uma senhora que o marido faleceu há 5 anos, ela se sente sozinha, ninguém se preocupa com ela. É você entender a psicologia desse personagem. Quando você começa a dar essa profundidade para o personagem, a arte ela acaba meio que falando com você. Eu já até falei isso em outras aulas, mas quando eu estou criando, que eu crio os personagens, eu crio os cenários, parece que o personagem fala comigo. Olha, Gustavo, eu queria uma blusa assim, eu queria... Sabe, o personagem acaba me dizendo coisas, porque eu entendo aquele personagem. Quando eu entendo o personagem, eu entendo os gostos daquele personagem, que aquele personagem quer. Então, você criar um personagem não é só você dar um nome para aquele personagem, ou você dizer que é um homem, uma mulher, como eu falei. É você entender essa profundidade do personagem, entender quem é esse personagem, por que ele está aparecendo ali na frente, qual é a mensagem que eu quero passar com esse personagem, entendeu? Então, isso tudo vai me ajudar a criar um personagem com mais profundidade. E vai me ajudar a criar a minha fotomontagem, porque a fotomontagem não é só botar os objetos ali e pronto. Existe uma história por trás. E quando eu entendo esse personagem, eu entendo a história dele, então eu vou contar a história desse personagem. É igual se eu fizesse uma pergunta para você, olha, você, sei lá, conta a história da sua avó, como é que foi a vida da sua avó? Se você conhece sua avó, teve, né, a sua avó presente na sua vida, ou se sua mãe ou seus pais contaram a respeito da sua avó, você consegue contar uma história sobre ela, né? Você consegue me dizer quem ela foi, o que ela fez, contar uma estrutura sobre ela. É a mesma coisa na fotomontagem. Quando você cria um personagem, que você entende esse personagem com profundidade, você consegue contar essa história, você consegue entender qual é o melhor ponto para eu mostrar quem é esse personagem, né? Como é que eu mostro da melhor forma esse personagem vivendo essa situação, essa emoção, porque o personagem também tem que ter isso, tem que ter uma situação, tem que ter uma emoção. Como é que eu conto de melhor forma essa emoção? Tá? Então, você só dizer que é fulano, que tem idade X, que mora não sei onde, isso não é a criação de um personagem com profundidade. Por que aprender a criar personagens é uma grande oportunidade? Porque quando você aprende a criar personagens, você entende a direção da sua fotomontagem. Criar fotomontagem por si só já fica mais fácil. Quando você tem um personagem que você sabe quem aquele personagem fica mais fácil. É igual, sei lá, se você fosse falar sobre você, né, sobre a sua característica mais positiva, é fácil você falar
falar sobre isso, né? Tipo, eu sou bom de conversar. Então, pô, se eu fosse fazer uma fotomontagem sobre isso, eu colocaria eu numa mesa, um grupo de pessoas, eu conversando, gesticulando, quer dizer, já vem toda uma ideia na minha cabeça de como é que eu vou criar esse cenário, você tá me entendendo? Então, quando você tem um personagem, quando você cria o personagem de forma certa, esse personagem ele vai te dizer um monte de características, você vai entender um monte de características desse personagem. Então, quando você pensa, pô, como é que eu vou usar esse personagem para falar sobre alegria? Então, aquele personagem, por si só, ele vai te dizer um monte de coisa para você. Ele vai te demonstrar que ele pode falar sobre felicidade fazendo isso, aquilo, usando a cor tal, aparecendo no ambiente X, ou se ele estiver no ambiente Y, ele precisa de tal, sabe? Parece que a fotomontagem começa a conversar com você. É meio como se você estivesse recebendo um roteiro, né, de história para você criar uma história. Então é uma coisa que é muito interessante. Então isso acontece quando você entende como é que você cria um personagem para sua fotomontagem. Tem muita gente que diz que você aprender sobre como criar personagem para fotomontagem é uma besteira, é perda de tempo, é uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Só que eu discordo de uma certa forma. É claro que assim, você não precisa criar um personagem para criar uma fotomontagem, você pode simplesmente fazer uma composição ali de qualquer jeito e se fixar na composição. Talvez o argumento da sua fotomontagem seja a composição, uma composição que tenha o colorido como as cores, né, como a base central, talvez a própria composição por si só, a forma como os objetos aparecem na tela da fotomontagem, mas a fotomontagem narrativa, que é a que eu acredito que tem mais poder, você precisa de um personagem. Esse personagem pode nem aparecer, você pode criar um cenário onde o personagem não se encontra na fotomontagem, ele não está ali. Inclusive, eu tenho uma fotomontagem que eu fiz isso. Deixa eu mostrar aqui para você essa fotomontagem. A imagem é exatamente essa que está aí na tela, tá vendo? Você vê que não tem um personagem aqui aparecendo, mas a gente tem uma sugestão de que tem um personagem. No caso aqui, a ideia é que era uma pessoa que desapareceu. Então eu tenho aqui uma mochila, né, rosa, para dizer que é uma mulher, né, uma camisa vermelha aqui, para você ter essa ideia, né, de que foi uma mulher. Deixa eu só entrar aqui no PDF. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver a janela aqui, porque aqui na janela, ó, tem uma menção de uma mão, tá vendo? De alguém aqui, ou que tentou subir no caminhão, ou que entrou, enfim. A ideia aqui é trazer uma sugestão para fotomontagem. Então, você pode ver que você não necessariamente você precisa ter um personagem ali, você pode simplesmente colocar objetos na sua fotomontagem que dê uma ideia ali de que alguma coisa aconteceu. Então a minha ideia foi essa, é dar uma ideia de que alguma coisa aconteceu. O que aconteceu, eu não sei. Tá ali a ideia para cada pessoa analisar e tentar descobrir. É claro que assim, eu tenho a minha teoria da fotomontagem que eu fiz, é claro. Mas eu sempre gosto de deixar as minhas fotomontagens abertas para cada pessoa tentar ter a sua conexão com ela, tentar ter o seu mergulho, entender o que está acontecendo, o que eu estou querendo dizer, né? Inclusive tem aqui também um símbolo aqui que é uma borboleta, deixa eu colocar aqui uma mariposa, né? Aqui no cantinho, deixa eu ver, ó. Deixei essa mariposa aqui, né, bem diferente aqui, né, na fotomontagem. Então, quer dizer, são coisas que você vai trazendo para dentro da sua fotomontagem que, às vezes, você não tem o personagem ali, mas você cria esse ambiente para dar essa noção. Deixa eu voltar lá para a tela falar com vocês, que eu gosto de ficar olhando para vocês enquanto eu falo. Pronto, já estou aqui de volta. Então, como você viu aí, a gente não precisa necessariamente ter o personagem ali na fotomontagem. Você pode dar uma sugestão do que o personagem esteve ali, que alguém passou por ali. Mas mesmo assim você tem que entender o personagem, você tem que criar esse personagem. Você viu ali que eu coloquei uma mochila com uma determinada cor, a roupa com outra cor, então o personagem ali foi me dizendo o que ele estava usando, como é que eu poderia colocar vários tipos de mochila, podia ser um homem em vez de uma mulher. Então essas características, quem trouxe para mim foi o próprio personagem. Quando eu criei o personagem, eu concebi o personagem, tudo isso veio para mim. E se você parar para pensar, por exemplo, então quando você vai criar uma logomarca, quando você vai criar o design, né, eu tô falando aqui sobre os artistas, né, vai criar um design para um celular, para um telemóvel, um design para um mouse, quando você vai fazer uma história em quadrinhos, tudo que um artista vai criar, ele estuda a personalidade daquele objeto, ou quem vai usar aquele objeto. Então você precisa de uma persona, né, você precisa ali de um personagem para você entender qual é a direção que você quer dar para sua arte. Quer dizer, se para esses artistas, né, o cara que cria a novela, que faz o filme do cinema,
cinema, que cria um objeto, né, de design, se todos esses artistas precisam criar um personagem, precisam disso, por que a gente na fotomontagem não vai precisar, né? Então é óbvio que a gente precisa. É igual eu falei, se você de repente você vai fazer o seu personagem, talvez seja a cor, né? Então para você fazer um personagem baseado na cor, você também tem que ter um entendimento sobre cor. Né? Quais são os tipos de cores que você vai usar naquela fotomontagem, por que você vai usar aquelas cores, porque de repente a sua ideia é só criar um objeto, colar, né, vários pedaços de imagem coloridos com cores diferentes na sua fotomontagem. Talvez a sua ideia naquela fotomontagem seja essa, mas até mesmo para fazer isso você tem que entender de que forma essas cores elas vão conversar entre elas, né? Então quer dizer, você está criando, você está dando vida aí para esse personagem que seria no caso a cor. A cor acaba sendo esse personagem. Então é muito importante a gente ter essa noção de que é preciso ter um personagem para que a gente possa criar nossa fotomontagem. Sem isso, vai ser uma batalha, né, sua em frente ao computador, no caso, com uma tela em branco, sem saber qual a direção que você tomou, porque você teve uma decisão, não vou aprender sobre personagem, que é uma coisa fundamental. Assim, quando você entende a criação de personagem, você criar a sua fotomontagem se torna uma coisa muito mais simplificada. É claro que não é 100% simples, né? Às vezes você tem questões dentro da fotomontagem que você quer fazer uma coisa, mas por algum motivo você não consegue fazer aquilo, né? Igual o artista que quer criar o Cristo Redentor de mármore, né? Para você fazer isso é muito difícil, porque o próprio mármore sustentar aquele peso do mármore, né? Quer dizer, é ser uma peça pesadíssima. Eu estou falando do Cristo Redentor, né? Mas é lá no Rio de Janeiro, né? Eu estou em Portugal, vivo em Portugal agora, mas é lá no Rio de Janeiro, a minha cidade. Então, quer dizer, você criar um Cristo, tentar criar um Cristo totalmente de mármore, eu acredito que seja uma coisa quase impossível, porque você teria que ter uma estrutura de aço muito grande fora para dar sustentação daquela forma em mármore, né? Só se fosse mármore talvez maciço, né? Mas mesmo assim ia ser muito complexo de se fazer um objeto desse. Então, quer dizer, tem coisas que você pensa, vou fazer tal coisa. Só que quando você vai partir mesmo para a criação, você vê que não é tão simples assim. E na fotomontagem também acontece isso, né? Existem algumas coisas que te travam a princípio. Mas você criar o conceito do personagem nunca vai atrasar, pelo contrário, ele vai sempre te adiantar, porque você vai começar a ver sempre um passo à frente, né? Vários passos à frente, né? Você criou o personagem, já sabe tipo de cenário que possivelmente aquele personagem vai ter, cores que você pode usar naquele personagem, a composição, onde é que esse personagem vai estar na fotomontagem, se vai ter outros personagens em volta desse personagem. Então tudo isso acaba sendo trazido para você, né? Colocado à tona, porque você pensou no personagem, você entendeu que você precisava criar o seu personagem para depois dar o outro passo, que é realmente criar a fotomontagem. Qual é o jeito errado de você criar um personagem para uma fotomontagem? É você pensar no nome, na idade, a nacionalidade desse personagem. Porque isso é muito limitado, né? Você dizer que o nome da pessoa, a idade e a nacionalidade. É claro que tem já um certo contexto, mas o que a gente precisa é de uma profundidade nesse personagem. A gente tem que entender outras coisas além do banal, do que é visto ali. Porque você vê uma pessoa, é uma coisa, você entender os sentimentos daquela pessoa, entender para onde aquela pessoa está indo é outra coisa, outra pegada completamente diferente. E é disso que a gente precisa entender esse personagem com mais profundidade. Então, saber o nome, saber a idade e saber a nacionalidade não me dá uma profundidade para eu trabalhar com esse personagem. Sabendo só isso, vão ficar algumas lacunas. É claro que assim, se eu falo o nome, eu já sei, se eu falo o nome, eu já sei se é um homem ou uma mulher, né? Pelo nome. Eu tenho uma ideia ali se é um homem ou uma mulher. É claro que tem os nomes que podem ter duplo sentido, né? Tem os nomes franceses, se eu não me engano, né? Então tem os nomes que você não sabe o sexo assim de cara. Mas geralmente, se você é brasileiro, você vai criar um nome que é brasileiro para esse personagem. Então vai ser, sei lá, Gustavo, você já sabe que é homem, né? Não vai ter uma menina chamada Gustavo. Eu acho que não, né? Pode ser que tenha, né? Mas acredito que não. Então, quer dizer, se eu sei isso, eu já sei o sexo desse personagem. Já sei se é homem ou mulher, né? Que eu falei. E a nacionalidade. Pela nacionalidade, eu sei, né, talvez os vestimentos, talvez se eu falar que é um muçulmano, eu sei que, né, eu tenho as características de um muçulmano, mais ou menos, né? É claro que é aquela coisa que aquele estereótipo, né, que a gente tem disso, mas nada melhor do que quando você for criar um personagem que não é do contexto, que não é brasileiro, você fazer uma pesquisa, né, sobre aquele país, ver como é que aquelas pessoas se vestem. Às vezes a sua fotomontagem não é uma fotomontagem que está falando de hoje, do agora, às vezes está falando de algum período do passado ou de um futuro.
Então você pode analisar, pô, como é que essa roupa aqui seria no futuro? Como é que eu usaria, transformaria isso numa coisa futurística, entendeu? Então você cria algumas coisas, sei lá, por exemplo, boné. Como é que seria o boné do futuro? Sei lá, podia ter um ar-condicionado embutido nele, alguma forma do ar refrescar melhor a cabeça das pessoas, né? Um tipo de proteção para o rosto, sei lá, alguma coisa diferente. Então você começa a pensar nessas coisas porque você está criando um personagem do futuro, você sabe que os personagens daquele local usam boné, então você está começando a criar coisas para o futuro, né, futurísticas. Você pode até fazer pesquisa também, tecnologia em relação a boné, enfim, é questão de pesquisar, analisar o que está acontecendo naquela área que você está querendo pesquisar, naquela área que você quer criar a sua fotomontagem e colocar ali as suas características. Mas é bom você fazer uma pesquisa. Mas isso por si só é pouco. Essas características. Eu preciso mesmo entender os sentimentos daquele personagem, né? Eu preciso me aprofundar mais no personagem. Então, o jeito errado é você se preocupar só com poucas coisas, o nome, a nacionalidade, se é homem ou mulher. Isso é muito pouco, a idade, isso é pouco. Você tem que ir mais profundo mesmo, você tem que dar uma profundidade para poder criar um bom personagem, criar um personagem com profundidade para sua fotomontagem. Já o jeito certo de você criar um personagem é você entender a intimidade desse personagem. Você ir mais profundamente, você entender quais são os conflitos que estão atingindo esse personagem. Porque quando você está criando uma fotomontagem, você vai ter que criar um conflito. É uma história sobre alguma coisa. Então isso é um conflito, né? É a história sobre um menino que quer ir na padaria. Então o conflito dele é ir à padaria. Aí você vai criar ali entre esse rapaz que quer ir na padaria ou essa menina que quer ir à padaria, você vai criar ali algum tipo de conflito para esse personagem. Ou você quer falar sobre uma pessoa que é cadeirante, que você vê indo na padaria todos os dias. Você quer falar sobre a importância que é a gente valorizar ter as pernas. E um cara, enquanto não tem pernas, ou uma menina, ela vai na padaria todos os dias, feliz. Entendeu? Você está criando um contexto para essa sua história. Então, para você criar, é claro que eu falei aqui de uma observação. Talvez você tenha visto uma pessoa, né? Claro que é viajando, né? Você viu uma pessoa, um cadeirante, indo na padaria, e você vai falar sobre esse cadeirante. Você vai usar essa fotomontagem para fazer uma crítica social às pessoas que têm pernas e ficam reclamando da vida, às vezes, sabe? Aquela pessoa que está sempre, tá tudo ruim, e não pensa que, tipo, às vezes tem pessoas que, pô, não têm as pernas e estão super felizes, cara. Estão vivendo. Então, por que eu que tenho as duas pernas vou estar assim? É claro que se eu estou fazendo aqui um pensamento muito limitado, porque pô, a pessoa tem vários motivos também. Às vezes você não tem as pernas, mas você tem uma série de situações na sua vida que te trazem tristeza, te trazem aflito e te deixam para baixo. Mas eu estou falando no caso aqui da pessoa que quer criar fotomontagem falando a respeito disso, tá? Então, só para a gente não ficar viajando no que eu estou falando. Então você vai falar a respeito desse tema e você vai usar ali uma coisa mais profunda. Você vai ter que entender quem é esse personagem, por que ele perdeu as pernas, como é que ele perdeu o movimento. Toda essa estrutura que você vai criar vai te dar base, vai te dar sustentação para você dar mais força na sua fotomontagem, né? A camisa dele vai ser uma camisa que traga alegria, talvez tenha alguma coisa escrita, não sobre cadeirante, né? Mas tem alguma mensagem importante, alguma coisa legal, alguma coisa muito engraçada na camisa. Eu já imagino isso, né? A cadeira de roda dele pode ter um monte de adesivos colados para mostrar que, tipo, a cadeira de roda dessa pessoa, né, desse cadeirante que a gente está falando, dessa nossa imaginação, ele colocou um monte de adesivo. Por quê? Porque ele está ali, aquilo faz parte da vida dele, né? É uma coisa importante nele, né? É igual a minha mesa digitalizadora. Eu tenho uma mesa digitalizadora e ela tem um nome, né? Ela é a Atena Azul. A Atena é a deusa, né? Da criatividade e tal. A minha mesa digitalizadora não está aqui agora, tá? Mas ela é engraçada que assim, ela tem um fundo vermelho. Aí quando eu falo para a pessoa, é Atena Azul, a pessoa, pô, mas ela é vermelha. É que a azul também é a cor da concentração. Então eu coloquei essas coisas para poder me lembrar. Sempre que eu olho para a minha mesa digitalizadora, eu lembro da Atena, né, da deusa da criatividade, e da cor azul, né, que é aquela coisa de você concentrar, sentar ali, ficar concentrado para fazer fotomontagem, precisa disso, dessa concentração. Eu consigo, é claro, fazer uma fotomontagem com um monte de gente falando, isso às vezes é até legal, é melhor para escrever, né? Por exemplo, escrever sobre personagem é legal, você sentar num lugar e ficar escutando as pessoas conversando, isso te ajuda a colocar ali ideias para o seu personagem. Às vezes você escuta um assunto e aquele assunto vira um tema para uma fotomontagem.
Mas vamos continuar. Então, é muito importante você ter esse entendimento, né, do personagem. Então, esse é o jeito certo, você entender em que níveis, né, essa aflição, esse conflito do personagem ataca ele. Pode ser financeiro, pode ser social, pode ser psicológico, pode ser uma coisa interna, né, que afeta ele. Então, você tem que entender esses níveis para você ter ideia do que você vai falar, que nem eu falei aqui do cadeirante, pô, dos adesivos na cadeira de roda. Então, quer dizer, isso é uma ideia que me veio agora e que me coloca nesse personagem, entendendo que esse personagem, ele entende a situação dele e está de boa com a situação dele e está vivendo a vida dele. Ele pode ter um outro conflito. No caso, o conflito aqui seria ele sair de casa e ir à padaria, né? Que a gente está falando aqui, a ideia que a gente teve aqui. Mas então, quer dizer, esse personagem que eu falei, a gente imaginou, né, aqui juntos pouco, né, que era um cadeirante, eu já comecei a imaginar o adesivo. Por quê? Porque eu peguei uma profundidade dele, mas eu podia ir mais profundo ainda nesse personagem para fazer mais coisas brotarem da minha ideia quando eu visse esse personagem, quando eu começasse a criar esse personagem, na verdade, né? Então, você ter esse entendimento do personagem, ele é a forma certa de você criar, né? A forma certa de você criar é você dar essa profundidade, entender a psicologia desse personagem, entender quem esse personagem é, da onde ele veio, né? Por que ele está naquela situação, né? Como é que aquela situação afeta ele. E às vezes a gente está falando já da situação, como a situação afeta, mas se você sabe que você tem um personagem que ele tem medo de determinada coisa, aquilo já vai te trazer uma informação importante quando você for criar sua fotomontagem. Então, se eu estou falando de uma personagem que é solitária, uma senhora que vive sozinha, então eu colocar quadros da família, mas botar esses quadros desbotados, talvez até com teia de aranha, isso vai mostrar que essas pessoas estão no passado, elas já não aparecem mais ali. Então isso já mostra já dá força para esse entendimento que eu tive da personagem solitária. Então, quer dizer, você vê, eu dei a profundidade, eu descobri que ela é uma senhora solitária. Por saber isso, eu já tenho características para colocar na fotomontagem. Então, quer dizer, é um quadro que eu posso colocar, um sofá que já gasto, ou um sofá único, em vez de ser um sofá grande de várias cadeiras, um sofá único, uma pessoa só. Aí você entende que ela não recebe pessoas ali. Quer dizer, se uma senhora tivesse um sofá grande, você poderia imaginar, os netos devem visitar, alguma coisa assim, ou brinquedos espalhados. Quer dizer, não tem nada disso. Então, se eu quero passar essa imagem de solidão, talvez uma casa muito limpa, né, para poder mostrar esse mundo sozinho dela, né? Limpa que eu digo assim, sem objetos de criança, de outras pessoas, só objetos bem que passem uma imagem de solidão. Então, quer dizer, quando você aprofunda o personagem, a fotomontagem ela vai falando coisas para você, ela vai trazendo informações para você. Você está vendo? Um pouquinho que a gente falou aqui sobre dois personagens, né? Que foi o cadeirante e a senhora que vive sozinha. Quer dizer, poucas informações já começam a dar muita luz para a gente. Então, quando você realmente aprende como criar um personagem, aí a coisa sai de controle, porque você tem quase que total controle de como é que sua fotomontagem vai ser. Entendeu? Então, o foco é esse. É você entender como é que se cria um personagem. A partir desse momento que você aprende a criar o personagem, a fotomontagem se torna um processo mais simples. E quando você aprende a criar personagens, o estudo de como é que você cria personagens, isso se torna uma coisa riquíssima, é quase que é ouro assim, para os criadores de fotomontagem. Por quê? Porque quando você está criando um personagem, vão vindo várias coisas na sua cabeça na hora da criação. E esse monte de coisa que vem na sua cabeça, às vezes, eles vão se desdobrando para vários personagens, para várias histórias diferentes. Então, você vê, eu estava falando aqui da senhora sozinha, né? Então, aquele quadro que está ali atrás, né, que eu falei, eu estou falando o quadro ali atrás, né? O quadro que eu falei que teria, né, na imagem, que eu colocaria um quadro ali com umas pessoas atrás, mostrando que ela tinha pessoas na vida dela e as pessoas não aparecem mais. Então, quer dizer, se eu coloco esse quadro ali, eu posso pegar o personagem que está aparecendo no quadro, eu posso dar uma profundidade em alguém que está aparecendo no quadro. Quer dizer,
esse alguém pode ser o personagem de uma outra fotomontagem que eu venha criar. Ou eu posso fazer uma conexão entre essa fotomontagem e essa outra foto que está ali, entendeu? Criar essa fotomontagem dessa senhora e criar uma outra fotomontagem que se conecte com essa senhora da fotomontagem, você está me entendendo? Então tem artista que gosta de fazer essas pegadinhas. Então eu vou e eu pego essa personagem que está no quadro ali atrás, né? Pego essa personagem e crio uma outra fotomontagem dessa personagem e mostro a foto dessa senhora da fotomontagem naquela outra fotomontagem, está entendendo? Então você cria um jogo assim, as pessoas que começam a te acompanhar começam a ver que você conta histórias, né? Que você tem coisas para contar. Fala, nossa, essa fotomontagem, eu já vi essa foto. Pô, aí a pessoa vai pesquisar, vai ver que você fez uma conexão. Então isso é bem legal também. Isso dá um diferencial, isso torna você um artista diferente em relação aos outros. E além de dar essa diferença, você tem essa riqueza que eu falei, que é você começar a ter várias ideias em relação ao seu personagem, e isso você pode usar para outros. Às vezes você cria um contexto muito grande daquele personagem, mas aquele personagem pode se desdobrar para outras histórias, você pode criar outras coisas em relação àquele tipo de personagem. Então, de repente, você vai falar sobre a solidão das pessoas, sei lá, da terceira idade. Então você vai pegar e vai criar várias fotomontagens com personagens que tem essa temática, né, da solidão. E você já tem ali vários personagens ali mais ou menos trabalhados. Por quê? Porque você trouxe ali aquele monte de ideias sobre personagem e você consegue criar outros personagens, tá entendendo? Então, quer dizer, existe uma riqueza muito grande quando você aprende a criar personagem para fotomontagem. É como se fosse um tesouro mesmo, é como se fosse um tesouro que você vai tirando dali, ouro o tempo inteiro, e aquilo ali é uma coisa riquíssima, né, para gente que faz fotomontagem. O que é um personagem numa fotomontagem? O personagem é o objeto, vou colocar assim, tá? O objeto responsável para prender a atenção da pessoa e passar a mensagem que você quer. Então, se esse personagem ele é responsável por isso, você tem que entender qual é a sua mensagem que você quer passar. Você tem que entender quem é esse personagem, porque aí você vai conseguir fazer essa conciliação entre quem é o personagem e o que você está querendo dizer. Então, esse personagem ele tem que ter características que ampliem o que você está querendo dizer, que mostrem aquilo que você está querendo dizer. Então, se eu estou falando sobre, sei lá, Chapeuzinho Vermelho, eu tenho que colocar a roupa da Chapeuzinho Vermelho. Então isso já é uma característica por si só, né? Eu tenho que colocar ela numa floresta, né? Eu tenho que de alguma forma mostrar que tem um lobo passando por ali, ou pegadas no chão, entendeu? De alguma forma eu tenho que mostrar essa característica. Então eu sei quem é o personagem através disso. Então o personagem é essa pessoa que vai trazer essa mensagem, que é responsável para fazer essa conexão entre a sua ideia, o que você quer dizer, e a pessoa que está observando seu quadro. É claro que assim, a fotomontagem, eu já falei isso algumas vezes também, a fotomontagem, a pessoa que olhar para ela não vai ter assim 100% de certeza absoluta de tudo que você está querendo dizer, porque você quer falar sobre um assunto. É claro que se você falar assim, tristeza, a pessoa fala, não, esse quadro é sobre tristeza, ela consegue falar isso, mas você quer falar que é sobre tristeza de uma mulher de X idade, que passou por tal situação, que teve isso, é mais difícil da pessoa chegar nesse ponto, mas ela consegue entender que é sofrimento. E aí, tristeza no caso, né, que eu falei. Então, o que acontece? Quando você entende esse personagem, você consegue dar mais profundidade, colocar várias características nessa fotomontagem, e a pessoa, ela vai fazer uma conexão pessoal dela, da vivência dela, tudo que ela já viveu, que ela já passou, coisas que ela já viu, coisas que ela já leu, situações que ela realmente já passou, que vivenciou ela mesma. Então, essa pessoa, ela vai entender o seu quadro através dos olhos dela, ela vai entender que é sobre tristeza, mas ela vai ter uma profundidade pessoal, ela vai trazer coisas pessoais dela para dentro da fotomontagem. Às vezes você coloca essa pessoa numa janela, próximo a uma janela, que tem uma característica que aquela janela vai lembrar a infância dela, e de alguma forma ela vai lembrar de algum momento triste da história dela, da vida dela, que vai fazer essa conexão com o quadro, e de alguma forma ela vai trazer coisas pessoais dela, que ela vivenciou para dentro do quadro, ela vai encontrar ali, porque a gente sempre encontra, né, alguma coisa, você vê uma coisa assim, e você fala, pô, isso aqui me lembra tal coisa, você começa a viajar naquele seu sentimento, e outra pessoa que está ali, passa e vê, tem uma visão completamente diferente do que você está vivendo, né? Eu usei outro dia até um exemplo que eu achei interessante, que era sobre acidente. Uma pessoa que passou por um acidente, ela tem uma visão, um acidente de carro, por exemplo, ela tem uma visão sobre acidente de carro. Um cara que trabalha como socorrista de acidentes de carro, ele tem uma outra visão. Uma pessoa que nunca passou por um acidente, ela tem outra visão. Então,
o cara, né, que vê um acidente, que nunca passou por um acidente, ele pode achar que aquele acidente foi terrível, ai, morreu todo mundo. A pessoa que passou por um acidente, ela pode pensar, nossa, aquele acidente não foi tão violento assim. Um cara que é socorrista, ele fala, não, aquele acidente não aconteceu nada, tá todo mundo bem, tá todo mundo ótimo. Por que isso acontece? Porque cada um tem um ponto de vista diferente, cada um tem uma experiência de vida diferente. E isso não é diferente na hora da fotomontagem. Quando a pessoa olha uma fotomontagem que você consegue atrair a atenção dela, que ela começa a observar os pequenos detalhes da sua fotomontagem, e você criou um bom personagem, você contou uma boa história, a pessoa se conecta nisso. Ela busca coisas que ela conhece para complementar aqueles buracos, aquelas lacunas, né? Ou seja, aquela janela que ela conhece e aquele personagem que está em tristeza. Então ela faz uma conexão entre o passado dela, daquela época, momentos que ela passou com tristeza, como é que foi, como é que aconteceu, sabe? Ela faz essa conexão, faz essa junção. Então, criar um personagem é você entender essa situação e usar isso a seu favor. Criar um bom personagem com profundidade, colocar objetos que tragam essas características do personagem. Eu não estou falando da pessoa. Você não conhece todo mundo que vai ver seu quadro, também imagine que se fosse colocar as características de todas as pessoas que forem ver seu quadro ali no quadro. Não, você vai trabalhar o seu personagem. Você vai dar profundidade para esse personagem e vai colocar características. Se está aparecendo o pé, você vai colocar o sapato, vai colocar o salto alto, vai colocar a cor do salto, vai colocar uma meia calça, vai colocar uma... Enfim, cada objeto que você vai colocar, cada pequena característica ali, vai atrair as pessoas, né? De repente a gente pode falar, mas um salto alto não vai atrair um homem. O homem não vai se conectar, ele pode se conectar porque ele vai lembrar de uma namorada, vai lembrar da mãe, vai lembrar da avó, que usava um sapato salto alto tipo aquele, parecido com aquele. Então aquilo traz uma conexão, entendeu? Então quando você entende a riqueza do personagem, muita coisa vai para dentro da sua fotomontagem e esse monte de coisa, no final, de alguma forma, vai prender as pessoas, vai conseguir buscar alguma coisa dentro da pessoa. Na hora que eu estou criando uma fotomontagem, para mim o mais importante que eu penso é o personagem e de que forma eu quero que a pessoa saia da minha fotomontagem, o que ela pense depois que ela vê a minha fotomontagem. Então isso aí é muito importante. Então se eu quero tristeza, então eu vou trazer isso para dentro do meu personagem. É um personagem que tem isso, está passando por isso, a dificuldade dele é esse, entendeu? Então isso é criar um personagem para fotomontagem. Isso é um personagem de uma fotomontagem, um personagem com profundidade, um personagem que tem uma história para contar, um personagem que tem uma vida, que tem uma essência mesmo. Isso é criar um personagem para uma fotomontagem. E é isso que é um personagem numa fotomontagem. Gustavo, quantos personagens eu devo ter na minha fotomontagem? Você pode ter vários personagens, quantos você quiser. Mas é claro que assim, o ideal é você ter um controle sobre isso. Não adianta você colocar muitos personagens, principalmente do mesmo tamanho, com o mesmo impacto na imagem. É bom você ter um personagem principal e outros personagens que talvez vão lutar contra esse personagem, vão ser inimigos desse personagem, vão ser amigos, vão ser aliados, enfim. Mas não convém você colocar muito personagem para você não confundir muito a pessoa ficar, sabe, um personagem que está alegre, outro está triste, a pessoa não sabe se fica triste, se fica alegre, se dá atenção para um personagem. Então, convém você sempre controlar a quantidade de personagens que você vai ter. Mas um bom número é 3 personagens, 4, até 5 personagens você consegue colocar. Você consegue colocar multidões também, mas eu não diria que são personagens, são multidões passando, talvez, do outro lado da rua, ou na janela de um prédio. Enfim, o ideal é que você tenha uma quantidade reduzida de personagem para que a pessoa não fique também pulando para lá e para cá na sua imagem. Isso acaba gerando confusão e a pessoa não se fixa. Quando você tem uns 3, 5 personagens que têm características fortes, não fortes todos, né? Um tem que ter uma característica forte. Esse personagem tem que ser bem pensado, bem trabalhado. Os outros personagens, eles vão estar ali mais para poder ampliar as características daquele personagem. Ampliar ou bater de frente com esse personagem, né? Você pode criar um personagem que está passando por um momento triste e tem alguém na janela sorrindo, ou um grupo de crianças jogando bola, umas 2 crianças jogando bola e uma pessoa cabisbaixa. Você vê que a pessoa está triste, mas todo o teu direcionamento da sua fotomontagem é para aquele personagem triste. Então isso cria um contexto, né? Cria um embate entre esse personagem que está triste e aquele jovem se divertindo jogando futebol. Isso às vezes coloca a pessoa na situação, fala, pô, quantas vezes eu já passei por isso, né? De eu estar feliz e ver gente que não está sentindo o que eu estou sentindo, né? E tal.
você perde um familiar, né? Um familiar morre e você vai no outro dia trabalhar, ou 2 dias depois vai trabalhar, e as pessoas estão ali vivendo a vida delas, porque a vida é assim, né? A vida continua. Então são coisas que você vai colocar na sua fotomontagem que vão dar mais vida, né? Vão dar essa força. Então a quantidade de personagem é sempre reduzida. Quanto menos personagem você puder colocar, melhor. Isso não quer dizer que você tem que ter fotos, que nem eu falei, fotos sem ninguém, né? Você pode colocar um grupo de pessoas atravessando a rua, um grupo de pessoas na janela, de alguma forma, se esses personagens forem pequenos, menores do que o personagem principal, se eles estiverem na posição, que existem posições certas numa fotomontagem, eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso, existem posições na composição, quando você está criando uma composição, existem locais que você tem que colocar o personagem, né? Existe a regra dos terços, né, por exemplo, que você divide a imagem em 3, na horizontal e 3 na vertical. Então, nessas imagens, você vai ter pontos ali que são pontos focais, né? Isso é um estudo científico até. Quando você lê um livro, né, a gente, né, ocidental, a gente lê o livro da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, quando você vê uma imagem, você sem querer faz isso também. Você olha a imagem da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, existem uns pontos na imagem que são os pontos que a gente chama ponto de ouro, onde você coloca objetos, onde você coloca determinadas linhas para criar direcionamento da visão da pessoa. Então, se a pessoa você coloca, sei lá, um prédio na diagonal, automaticamente a pessoa vai olhar na outra diagonal. Então, se você quer que a pessoa olhe para esse objeto aqui, não olhe para o de cima, você vai e faz isso. Você cria um diagonal, você cria um movimento com um braço, você cria um movimento de uma árvore, enfim. Você pode criar vários tipos de movimento, mas existe essa forma de você dar direcionamento para a sua imagem. Então, você conseguir colocar o seu personagem na posição certa, no local certo, isso ajuda bastante. E é claro que esses personagens que não são os personagens principais, eles não podem estar nesses pontos. Então, esses pontos são os pontos de ouro, é para você colocar exatamente o personagem principal, para você contar a história principal. Talvez você tenha um personagem que não seja o principal, mas ele ajuda a contar a história. Aí sim, você coloca ele nesse ponto de ouro, mas fazendo ele criar algum tipo de movimento para o seu personagem ou para a sua história. É claro que assim, eu estou falando de forma superficial porque é complexo essa parte, né? Eu vou até fazer um vídeo depois, eu estou estruturando um vídeo para fazer sobre essa parte, né? Sobre a parte de composição. A parte de composição, ela é bem distinta, ela é diferente da criação de personagem. Mas eu quero que você entenda isso. O personagem, ele tem que ser o principal da imagem, né? Você pode ter outros personagens ali, você pode ter 2 personagens que têm o mesmo peso na imagem, então isso também dá para você fazer, mas a ideia é que você tenha um personagem e esse personagem ali ele vai atrair toda essa estrutura. Quais são os tipos de situações que um personagem pode passar numa fotomontagem? Existem várias, diversas, centenas, até milhares talvez. Mas existe um livro que se chama O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Nesse livro ele conta a história, ele fala sobre as várias histórias, sobre mitos, sobre lendas, que fala sobre a jornada do herói. Até os cineastas costumam fazer isso. Eu acho que hoje em dia, até no marketing, a galera usa também a jornada do herói para poder usar o marketing ali em cima disso, de alguma forma. Eu já vi alguma vez, eu não lembro direito como é que era. Mas a jornada do herói, o que é? A jornada do herói, ele te ensina a criar um caminho que o herói vai passar. O herói, na verdade, é o personagem, né? Não é o herói, o Superman e tal. É o herói de uma história é sempre o personagem principal. Então esse herói, a criação desse herói, ele tem, se eu não me engano, são 12 fases, né? Então você vai mostrar esse herói no mundo dele comum, você vai mostrar ele passando pelos perrengues, de repente ele está num lugar, tipo o Guerra nas Estrelas. O Luke Skywalker está lá vivendo a vidinha dele, né, no meio de uma terra devastada, ajudando os tios dele, tios que ele acha que é tio, na verdade não são tios, né? Que ele é irmão da princesa Leia, enfim, quem não vê o filme depois procura aí Guerra nas Estrelas, que é muito bom. Então ele está vivendo a vida dele. Então o Luke Skywalker é apresentado para a gente de uma forma. Então ele tem até um momento que ele tem que pensar na situação dele, se ele vai, ele pensa, né, em ser um grande piloto e tal, de competição, ele se depara com a verdade que ele tem que ajudar os tios, se eu não me engano é na colheita, já tem tempo que eu vi o filme, é na colheita, ou fazer alguma coisa que não é poder viver dessa coisa que ele quer nas corridas, né? E depois a coisa dá uma reviravolta, ele acaba
né, se tornando um grande piloto de aeronave, enfim. Essa jornada do herói, ele cria esse caminho, né? Então você apresenta o personagem no local onde ele está, depois ele vai passar por algumas modificações, ele vai ter os inimigos dele, ele vai passar pelas situações, ele vai ter ou seja, são partes de uma história, como é que a história ela se desdobra, né? O que vai acontecendo na história e como é que você torna essa história interessante. Então esse livro do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, ele é legal por quê? Porque ele mostra que essa história ela se repete em todas as culturas, né? Das culturas mais arcaicas que você possa imaginar, todas elas têm essa mesma situação, né? Tem essa mesma esse mesmo caminho, né? O personagem está num lugar, acontece alguma coisa com ele vai ter que ir para um outro lugar, esse lugar é desconhecido, e ele vai ter que aprender essas coisas novas para poder lidar com esse mundo desconhecido. Quando ele voltar para o mundo dele de volta, ele vai voltar transformado, uma pessoa nova, com novas visões, ensinando novas coisas. Ele vai trazer um elixir mágico, né? Vai trazer novidades para aquele povo, vai trazer coisas novas, né? Ele se modificou, né? Na verdade, né? Então, esse livro, ele ajuda bastante você esse pensamento e entender mais sobre o personagem, como é que você cria a jornada do personagem, qual o melhor momento para você mostrar o personagem, quando ele está no mundo dele em sofrimento, quando ele está fazendo as batalhas dele, em que momento, né? Então, sei lá, imagina uma senhora que está passando por um momento de sofrimento. Então, eu vou mostrar aquele momento de sofrimento. Eu vou mostrar a vida anterior numa foto, talvez atrás, para fazer essa conexão. Então, quer dizer, esse conceito de você ter uma direção da sua história ajuda bastante na hora de você contar a história. Então, esse livro ele é muito legal porque ele dá esse embasamento para você. Depois que você lê, você começa a ver as coisas dessa forma, você começa a entender o personagem, ver em que momento você pode fazer o personagem, qual é a melhor forma para você contar aquele sentimento, aquela situação numa determinada imagem. Por quê? Porque você sabe que o personagem vai passar por isso. Então, eu quero falar sobre essa situação do personagem. Então, você já sabe onde é que você tem que mostrar esse personagem, entendeu? Então, quando você usa os conceitos desse livro, você consegue ter uma ideia de momento para o teu personagem, né? Em que momento você vai mostrar ele, porque a fotomontagem é um momento único, né? Então você tem que entender legal ali qual o momento ideal para mostrar esse personagem, né? Qual é a imagem, né? Qual é o momento que essa situação que eu quero passar, né, que o personagem está vivendo, aquilo que eu quero, aquela emoção que eu quero colocar, qual vai ser o melhor momento para mostrar aquilo. Então, quando você lê o livro, você entende esse ponto, né? Então esse livro ele te dá esse entendimento, né? Ele fala muito sobre essa parte da própria situação que o personagem vive. Inclusive, eu vou mostrar aqui para você, rapidinho, aqui na internet, como é que se desenrola a jornada do herói. São 12 passos. Pronto, já estou aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo, ou você pode procurar também depois na internet. É Monomito, né? O nome lá. Está na Wikipedia aqui, eu peguei na Wikipedia, Monomito. Mas se colocar Jornada do Herói na Wikipedia, você encontra também. Então tá aqui, ó, a Jornada do Herói seria esse caminho aqui, ó, é circular, tá vendo? Ele volta para o mesmo local. Então, ó, as 12 estratégias da Jornada do Herói. Mundo comum, que nem eu falei, o mundo normal do herói, antes da história começar. Eles usaram herói aqui, eu não li ainda todo o texto, mas eles usaram herói, mas não quer dizer que seja um herói, né? Um Superman, um Batman. O herói é o personagem principal da sua história, tá? Eu não gosto nem de colocar herói, eu gosto de colocar o personagem principal. O chamado aventura. Então, o chamado para aventura é o quê? Alguma coisa acontece alguma situação que chama esse personagem para participar da história, alguma coisa que acontece. Então, no caso por exemplo, Rei Leão, a chamada para aventura acontece quando o pai dele morre, né? Que ele tem que abandonar lá o local onde ele estava. Não sei se você já viu o Rei Leão, né? Mas vai um spoilerzinho de leve aqui. O Mufá, né, o tio dele, mata o pai dele e faz ele entender que foi ele que matou o pai. Então ele foge de medo, né, desse local e vai começar toda a aventura dele. Ali começa a transformação do leão, né, do leão pequeno para o grande leão, né, que vai se desenrolar com a história. Reticência do herói ou recusa do chamado. Isso aqui, às vezes,
para você poder dar uma amplitude na sua história, o personagem é chamado para aventura, mas ele às vezes não quer. Tem o caso do Neo, né, do Matrix. Quando ele não sei se você viu também o filme do Matrix, né, hoje é o dia de dar spoiler aqui, né? Quando o Neo é chamado para aventura, ele não aceita, ele não quer, o mundo para ele está legal. Então, acontecem outras coisas que acabam forçando ele a ir para o mundo, né? Ele não aceita, acho que ele segue o coelho. Eu não vou dar muito spoiler aqui. Eu sei que no final ele é atacado pelos caras da Matrix e ele acaba, de alguma forma, vendo que realmente ele precisa sair do mundo e entrar no mundo da Matrix. Né? Essa é a reticência do herói à recusa do chamado. Depois, no passo quadro, tem encontro com o mentor ou ajuda sobrenatural. Usando aqui o próprio Matrix, né, o mentor do Matrix acaba sendo o Morpheus. O Morpheus acaba sendo o mentor dele. Né? Tem ajuda sobrenatural também, tem o Rei Arthur. Então, aquela espada é a ajuda sobrenatural que ele tem para ir para o próximo passo. Né? O herói encontra um mentor que faz aceitar o chamado e o informa e treina para a sua aventura. Então, esse é o quarto. O quinto passo é o cruzamento do primeiro portal. Então, nesse momento do cruzamento do primeiro portal, ele vai ter lutas, né? Ele vai lutar com outros seres, ele vai passar pela grande provação dele e geralmente ele perde, né? O herói abandona o mundo comum para entrar no mundo especial mágico. Também isso, né? Provação, aliados e inimigos ou a barriga da baleia. O herói enfrenta testes, encontra aliados, enfrenta inimigos, de forma que aprende as regras do mundo especial, ou seja, ele começa a entender o outro mundo para onde ele foi. Aproximação. O herói tem êxito durante as provações. Então começa a acontecer coisas, ele começa a se mostrar grande, assim, ele acha que ele domina tudo, que ele é o bambambam, já que ele já é a pessoa que está vencendo. Aprovação difícil ou traumática. A maior crise da aventura, vida ou morte. O personagem quase morre nesses momentos, né? Aquele momento que você fala, nossa, agora ele vai morrer, agora ferrou, agora acabou tudo. A recompensa. Recompensa, né? O herói enfrentou a morte, se sobrepõe ao seu medo e agora ganha uma recompensa, o Elixir. Ou seja, ele cresce, ele de alguma forma... isso acontece também no Matrix, no filme. Eu não vou falar porque senão eu vou ficar dando spoiler, mas acontece isso no Matrix, né? O caminho de volta, o herói de volta ao mundo comum, ou seja, ele volta para o mundo dele já transformado, né? A ressurreição do herói. Outro teste no qual o herói enfrenta a morte e deve usar tudo que foi aprendido. Então, dessa vez, ele usa tudo que aprendeu para poder sair daquela situação difícil. Regresso com o Elixir. O herói volta para casa com o Elixir e usa para ajudar todo mundo comum. Ou seja, são esses 12 passos que você tem que ter em mente quando você está criando o personagem. Isso ajuda você a entender em que momento o personagem está, como é que você vai retratar melhor, você vai retratar esse herói na aproximação, né? Quando ele está lutando com todos os personagens, está vencendo esses personagens, no momento da recompensa. Então isso ajuda, isso dá bastante oxigenação aí pra gente na hora de falar sobre o personagem. Então vamos voltar lá que eu gosto de ficar olhando para você enquanto eu falo. Então, essa é a jornada do herói, que tem esse espaço. Então, além do Herói de Mil Faces, né, do Joseph Campbell, também existem 36 situações que o personagem pode viver. Eu vou deixar um PDF, pode vivenciar, né? Eu vou deixar um PDF para você depois na descrição aqui no vídeo. Se você não está no YouTube, depois é só você procurar o meu perfil no YouTube. E lá você vai encontrar na descrição o link para esse vídeo, onde tem as 36 situações que um personagem pode vivenciar. Eu vou falar algumas aqui para você, deixa eu só puxar aqui. Súplica, né? Então o personagem pode ter um momento de súplica, você pode criar um personagem que está suplicando alguma coisa. Você tem a libertação, crime e vingança, vingança de aliados sobre aliados, perseguição, desastre, presa vítima de crueldade ou infortúnio, revolta, sequestro, o enigma, obtenção, ou seja, esses aqui são panos de fundo que você consegue criar para a sua situação, são situações dramáticas que você consegue criar na hora de estar confeccionando a sua fotomontagem, tá? Então eu vou deixar um PDF para você aqui, você vai conseguir baixar e você vai ter acesso a isso também. Então isso enriquece muito na hora de você criar a sua fotomontagem. E, por exemplo, esse no caso da súplica,
É quando alguém, por exemplo, um cara tá sendo processado por alguém por um assassinato, então ele vai pedir a um advogado, vai suplicar esse advogado, vai pedir esse advogado para defender ele, aí esse advogado vai descobrir que na verdade a pessoa que está acusando que é o culpado, enfim. Existe uma narrativa, uma história ali por trás de cada um desses temas que te ajudam a compor essa história, te ajudam a contar essa história melhor. E aí ali você vai colocar a sua ideia. Então, eu quero falar sobre sofrimento. Quero falar sobre o sofrimento de um cara que está sendo julgado por esse crime, e aí você começa a ter as suas ideias ali, entendeu? Então esses 36 tipos de situações vão te ajudar bastante na hora de você incorporar o teu personagem, dar mais vida para o seu personagem, saber mais ou menos ali onde é que esse personagem vai estar, qual é a situação que está envolvendo esse personagem desse drama, né, do personagem. Como é que eu cheguei nesse conceito de criar personagem com profundidade? Quando eu comecei a querer aprender fotomontagem, não existia um curso sobre fotomontagem, né? Então não existia uma técnica, e ainda não existe uma técnica só para fotomontagem, alguém que ensine só fotomontagem. Você tem alguns cursos aí que ensinam uma coisa superficial, mas não é fotomontagem com profundidade, realmente, não é uma fotomontagem que você se torne realmente um artista de fotomontagem, que entenda todo o conceito artístico que é preciso para você criar uma fotomontagem com profundidade. Então, esse conceito eu desenvolvi com várias outras coisas, porque foi vendo cinema, foi entendendo sobre o roteiro de cinema, entendendo funções que existem no cinema, como o diretor de fotografia, que é uma pessoa que é muito importante para a gente que quer aprender fotomontagem. Porque esse cara é o responsável pela câmera, onde a câmera vai ficar, pela iluminação do cenário. Então, quer dizer, isso tudo para a gente que faz a fotomontagem é importante você saber onde é que está a câmera, né? A câmera, no caso, é como é que você vai mostrar esse personagem, né? Então, por exemplo, se eu tô com o meu telemóvel na mão e eu vou tirar uma foto, se eu abaixar, eu vou ter uma determinada visão da pessoa na câmera. É a mesma coisa, a fotomontagem é a visão onde você vai colocar a câmera. Se a câmera vai estar em cima, vai estar embaixo, vai estar mais para a esquerda, vai mais para a direita, o que vai estar no fundo. Então, o diretor de fotografia faz isso. Aí tem também o diretor de cenografia, que é o cara que é responsável pela parte do cenário. Tem um diretor de artes também, que analisa todo o conceito artístico por trás da fotomontagem. Então eu fui estudando um monte de coisas e isso me ajudou bastante. Mas o que me fez entender a parte de que é importante você ter um personagem principal, você saber criar um personagem, foi um professor emérito de psicologia, que é Albert Mehrabian. É isso, é Albert Mehrabian. Ele criou uma tese do 80, 37, 55. 80 não, 8, 37, 55. Quando você está se comunicando com as pessoas, você está contando uma história, você está falando com a pessoa, 8% ela vai prestar atenção no que você está dizendo. 37% vai ser o seu tom de voz. E 55% vai ser da sua postura corporal, a forma como você se movimenta, como você gesticula, a forma como você está vestido, a forma como você se apresenta na frente dessa pessoa. Então, quer dizer, 55% é a parte visual. E a gente que cria fotomontagem, a nossa ferramenta é o visual. Então, se a gente sabendo isso que o professor falou, eu entendi. Então, a postura do personagem é importante, a forma como eu vou apresentar esse personagem, se ele vai ter a cabeça baixa, se ele vai estar com o peito inflado, né, com uma presença maior, se ele vai estar gesticulando. Então, eu entendi que eu precisava colocar movimento dentro do personagem. Então, eu tinha que criar o personagem se movendo dentro da minha fotomontagem. Então, quando eu tive contato com essa tese do professor Albert, e muita gente fala isso, né, que a posição do corpo, né, ele tem essa projeção. Eu vou, inclusive, deixar um link na descrição do vídeo. Se você não está no YouTube, depois você procura o meu canal do YouTube. E eu vou colocar um link para um vídeo da professora Amy, onde ela faz uma apresentação que ela fala sobre exatamente isso, sobre a linguagem corporal, a importância da linguagem corporal, né? Como é que ela funciona, como é que as pessoas lidam com a linguagem corporal, né? Às vezes tem coisas que você às vezes nem se dá conta que está acontecendo numa conversa com outra pessoa, você não se dá conta que a pessoa está usando a linguagem corporal dela para poder te influenciar a tomar determinadas decisões ou acreditar no que ela está falando. Então, a linguagem corporal ela tem uma importância muito grande. E eu vou deixar o link aqui para você também dar uma olhada nesse TED, que é muito legal. Ele meio complementa o que eu estou falando aqui. Você vai entender mais profundamente o que eu estou dizendo aqui. Mas foi nesse momento, quando eu tive
esse conhecimento do professor Albert, que eu comecei a entender. Falei, pô, então é muito importante eu entender a parte visual da imagem, o personagem, né? Então eu tenho que colocar essa parte de movimentação gestual, presença na fotomontagem para o personagem principal. Então eu tenho que entender um pouco sobre essa parte do gestual, né? Então isso é importante na fotomontagem. Foi aí que eu me dei conta que para eu dar profundidade para um personagem, eu tenho que entender realmente isso, né? Como é que a postura de uma personagem, como é que o gesto de uma pessoa influencia no que a outra pessoa vai sentir em relação a ela. Então foi nesse momento que eu dei eu tive esse entendimento que o personagem era a principal. Então se eu preciso de movimento, de gesto, né, de uma pessoa para outra, para a pessoa sentir essa conexão, então eu preciso de um personagem, eu preciso criar o personagem ali na minha fotomontagem. Qual é o melhor momento para criar um personagem para fotomontagem? Não existe um momento certo, né? Mas o ideal é que você esteja num ambiente onde você consiga ter tranquilidade para você parar e refletir a respeito desse personagem, ou você esteja com um grupo de pessoas pensando exatamente nisso, no personagem, né? Vamos criar um personagem, você cria um grupo, as pessoas chamam às vezes de mastermind, chama de chuva de ideias, tem um monte de nome que as pessoas usam para isso, né? Se reúne um grupo de pessoas que vão pensar aquele personagem, né? Aí você pensa primeiro o tema, né? Às vezes você pode pensar ao contrário, mas pensa primeiro o tema do personagem. O que você quer você quer falar sobre o quê? Qual o tipo de emoção? É falar sobre tal emoção. Então, ó, essa emoção, vamos falar sobre essa emoção numa pessoa nova, numa pessoa mais velha, numa pessoa assim. Imagina a pessoa, depois começa a trabalhar esse personagem mais profundamente. Quem é esse personagem, da onde ele é, quem são os pais dele, vai aprofundando. Quanto mais profundidade você colocar nesse personagem, melhor, porque você vai criar um personagem com profundidade que vai se conectar mais fácil com as pessoas que vão observar a sua arte. E além disso, você pode guardar esse material também e repassar ele, porque ali você tem vários personagens que você pode, ou vários temas que você pode abordar depois, porque quando você cria um personagem rico, ele deixa uma estrutura ali que você pode reutilizar em outras estruturas, em outros personagens. Então, quer dizer, é um conteúdo muito rico também, essa chuva de ideias, né? Então, eu acho que o legal seria você fazer isso, mesmo que você escreva no papel, depois você tira foto e guarda isso arquivado no seu computador, em algum lugar que você consiga arquivar, ou mantém um livro também de ideias de personagem, também é interessante. Então, faz do jeito que você quiser, mas o ideal é esse, é que você faça num ambiente que você possa estar ali refletindo a respeito desse personagem, porque quando você começa a criar esse personagem, ele vai te levando para dentro do mundo dele. Então, se você tem muita distração, você acaba não conseguindo entrar no mundo do personagem. Fica uma coisa superficial, né? É igual você tentar ver uma série, sei lá, no meio de uma aula de física, né? É difícil, né? Uma coisa ou outra, né? Primeiro que você não deveria nem estar vendo alguma coisa numa aula, né? Então, já vem daí, né? Então, se você está aí com o teu telemóvel ligado, com o seu celular ligado na internet, alguma coisa assim, desliga por um pouquinho, né? E preste atenção no que eu estou falando, senão você não vai entender o que eu estou falando, você vai pescar uma coisa ou outra, mas você não vai entender a profundidade do que eu estou dizendo. Então, é sempre bom você estar ali no momento prestando atenção naquilo, porque isso vai te dar profundidade, você vai conseguir entrar no mundo que está sendo criado para você, senão você nunca entra no mundo. Então, criar um personagem sem esse mergulho, essa profundidade, você não consegue. Então você precisa estar num ambiente que você. Não precisa ser um ambiente totalmente silencioso, mas um ambiente que você consiga ter concentração e que não tire tanto da sua distração, né? Ou junto com um grupo de pessoas que esteja fazendo a mesma coisa que você, pensando esse personagem. Existe algum tipo de exercício que ajuda a desenvolver a imaginação para criar bons personagens, personagens com profundidade? Existe uma coisa assim, que é muito interessante, eu faço até hoje. Eu não lembro por que eu aprendi isso. Eu acho que era uma coisa de observação. Isso eu tinha uns 15 anos, eu acho, lendo algum livro. Não lembro, realmente não lembro agora. Mas eu sei que tinha a ver com observação para outro tipo de. Acho que era para imaginação, não lembro agora, de verdade, não lembro. Mas como é que funciona? Você está andando na rua, você está no ônibus, você está num lugar, num shopping, sentado ou sentada. Você vai olhar outras pessoas e você vai tentar imaginar quem é aquela pessoa. Né? Qual o nome dela, o que ela faz da vida, se ela estuda, se ela trabalha, se ela é casada, se ela tem filhos, se não tem filhos, se ela mora com a mãe, sabe? Você começa a viajar dentro do personagem. Aí você observa o sapato daquela pessoa, você fala, o calcanhar do sapato está gasto, essa pessoa anda muito a pé.
Ah, essa pessoa, será que ela não tem dinheiro para ter um carro? Será que ela tem um carro, mas o carro está quebrado? Então, isso começa a criar imaginações e perguntas na sua cabeça. Ah, ela tem um carro que está quebrado. Mas por que será que o carro dela está quebrado? Será que ela bateu, ela teve um acidente há pouco tempo com o carro? Nossa, ela está com o braço arranhado. Será que isso foi do acidente que ela teve com o carro? Pô, ela está com um cabelo muito curto. Talvez ela faça algum tipo de luta, né? Então você começa a criar uma série de ideias. Ah, ela se veste com roupa social, talvez ela trabalhe no escritório. Ah, ela está com uma roupa X. É claro que tem muito de preconceito nisso, né? Não preconceito no mau sentido, mas um preconceito que a gente tem em relação às coisas, né? Ah, a pessoa está com uma chuteira. Existe, o cara vai jogar futebol. Isso é um preconceito que você tem em relação àquela pessoa, né? Uma pessoa que está de chuteira vai jogar futebol. Às vezes não, às vezes o cara gosta de usar chuteira, né? Então, você usa desses preconceitos e você vai ver que quando você começa a observar, você vai criando uma dinâmica na sua mente, mas você começa a observar mais que as outras pessoas, você começa a ver com mais profundidade e você começa a criar links com pessoas que você conhece, coisas que acontecem na sua rotina e você vai linkando aquilo. Fala, pô, aquela mochila ali está com um rasgado ali na parte de baixo, essa pessoa deve deixar a mochila no chão, né? Deve deixar, essa mochila deve ficar num lugar que o chão arranha, né? Não é um chão liso. Então você começa a observar pequenas coisas que vão te dando detalhes sobre aquela pessoa que você está olhando, né? Quem é aquela pessoa? Qual será o nome dessa pessoa? É difícil, né, você acertar o nome, né? Você olha e diz, pô, quem é o nome? Qual é o nome dessa pessoa? Ana, ela tem cara de Flávia, tem cara de Suzana, tem cara de Márcia, tem cara de Antônio, tem cara de Paulo. Então você começa a meio que viajar nessas coisas. E você começa a observar os pequenos detalhes, o tipo de roupa que está usando, né? Pô, se essa pessoa usa essa roupa, talvez ela faça tal coisa. Pô, se ela está com um uniforme de uma loja de hambúrgueres. Pô, ela deve trabalhar no meio expediente lá. Será que ela estuda, faz faculdade? Você começa a criar. Então, isso ajuda bastante a desenvolver essa coisa de criar o personagem, porque você está constantemente fazendo isso. Então, eu sugiro que você faça isso. Quando você está no ônibus indo para o trabalho, voltando da escola, indo para a escola, quando você está no shopping ali de bobeira, dá uma olhada assim nas pessoas que estão passando. Eu acho que o melhor é você, tipo, eu falei aqui da pessoa que trabalha numa loja de hambúrguer, mas aí limita muito, mas é bom você ver pessoas que não estão de uniforme, são pessoas que têm uma certa neutralidade, que aí você consegue ter um mergulho melhor nessa ideia, você começa a perceber melhor ali, a sua imaginação ela flui mais, entendeu? Quando você começa a ver só pessoas de uma determinada loja ou que fazem determinada coisa, a coisa empaca no lugar e você não consegue desenvolver tanto. Então, quanto mais pessoas diferentes, mais pessoas até mesmo por exemplo, você é uma pessoa que não trabalha em escritório, não gosta, nunca se envolveu com uma empresa que trabalhe com as pessoas sociais. Então você vê uma pessoa social, você, pô, o que é? Um advogado? Você começa a tentar entender quais são as pessoas que usam social, né? É um advogado, talvez seja um empresário que vai pedir um empréstimo, né? Num banco, né? Porque o banco tem aquela coisa da roupa, né, a postura, então tem toda... O próprio Bill Gates, se eu não me engano, no filme, quando ele vai pedir empréstimo, né, para desenvolver o computador, ele se veste todo social. Eu tenho essa vaga lembrança do filme, né? Então, quer dizer, existe uns momentos assim que você veste social, então você começa a tentar entender por que aquela pessoa está usando aquela roupa social, né? O que ela faz, né? E quando você vê uma pessoa de roupa social, você sabe que ela vai fazer algum tipo de trabalho, né? Pode ser vendedor, pode ser um empresário que realmente veste aquilo, pode ser um advogado, enfim. Você começa ali a tentar descobrir quais seriam as possibilidades daquela pessoa, né? Sabe que aquela pessoa não está indo jogar futebol, né? A não ser que seja um futebol temático, né? Mas, enfim, essa observação ela te ajuda a desenvolver essa habilidade aí de criar personagens, né? Porque você faz tanto isso que você pensa num personagem e aí você começa a lembrar das pessoas que você quer querer, você está criando um personagem. Você está vendo uma pessoa, mas você está criando um personagem. Porque aquela pessoa não é exatamente aquilo que você está criando, mas você está criando um personagem. Então você vai exercitando isso. Então quando você para criar o seu personagem, fica mais fácil, né? Você tem várias ideias já na sua cabeça de personagem, possibilidade de personagem.
personagem, de forma de se vestir, enfim, você vai criando ali aquela personagem, fica mais fácil mesmo. Então, esse é um treino excelente. Eu gostava muito de fazer, ainda faço isso, ainda hoje, né? Quando eu estou no shopping, quando eu estou andando de ônibus, eu estou observando as pessoas, eu fico fazendo essas brincadeiras na minha cabeça. Aí você vai falar assim, Gustavo, como é que eu faço então para criar um personagem? Eu aconselho que você tire aí uns 30 minutos, né? Papel, caneta, pode ser um telemóvel, um celular, né? Pode ser o bloco de notas do celular, pode ser no computador, pode ser também o gravador de voz, que você pode usar também. Enfim, você vai parar 30 minutos para você poder desenvolver esse personagem. E você tem que criar ali, você tem que ter um tema para a tua história, né? Para começar a tua história. Então, eu vou dar alguns temas aqui para você, até anotei aqui, ó, que ajudam você a ter essa ideia, né? Então, os temas podem ser o seguinte, pode ser buscando algo. Então, é um personagem que está buscando alguma coisa. Está buscando uma pessoa amada, está buscando um objeto, uma árvore de Natal, enfim, é a busca de alguma coisa. Aventura, pode ser o tema, né? A pessoa que está passando por uma aventura. Perseguição, resgatar, essa pessoa vai resgatar alguém, vai resgatar alguma coisa. Escapar, essa pessoa está escapando de alguma coisa. Vingança, né? A pessoa vai se vingar de outra. Enigma, pode ser alguma coisa enigmática, você pode ter alguma coisa que traga um enigma na imagem, a pessoa olhando para alguma pasta que seja brilhante, por exemplo, uma pasta aberta com um brilho saindo de lá de dentro. Quer dizer, a pessoa que está vendo a imagem, ela não está vendo o que é aquele brilho, mas ele está com a pasta aberta olhando e tem uma coisa brilhando. Isso é uma coisa enigmática, né? Rivalidade, superação, tentação, metamorfose, transformação. Metamorfose é diferente de transformação, tá? Metamorfose é tipo o Hulk, né? O Incrível Hulk, ele sofre uma metamorfose, né? Ele eu esqueci o nome, professor Barney, sei lá, eu esqueci o nome. Ele é aquele professor lá e ele se transforma no Hulk, né? Agora o Hulk hoje em dia ele está sempre como o Hulk, na verdade, né? Ele não se transforma. Essa é a metamorfose. A transformação é o cara que tipo era super violento, ele se transformou numa pessoa calma, numa pessoa pacata, numa pessoa da paz, né? Um cara que adora briga, ele se torna da paz. Um cara que era super tranquilão se transforma num serial killer. Então, isso é transformação. Amadurecimento, né? Uma pessoa que passa por amadurecimento, que se torna mais consciente em relação a alguma coisa ou às coisas, né? Pode ser também o amor, o tema. Pode ser um amor proibido também, como de Romeu e Julieta, né? Sacrifício. Alguém se sacrifica por alguma coisa, pelo mundo, por uma pessoa que ama, né? Descoberta, né? Alguém descobre alguma coisa. Fundo do poço, alguém está destruído, né? Queda. Então, esses temas ajudam na hora de você criar o seu personagem. Então, você senta e se descobre ali um tema. Vou falar sobre esse tema aqui. E aí você tenta aprofundar nesse tema. Quero falar sobre isso. Ou se você já tiver o seu tema, eu quero falar sobre sofrimento. Eu quero falar sobre uma senhora que vai na padaria toda manhã e ela não tem... Ela é sozinha. Toda a família dela já morreu. Ela é sozinha no mundo. E tem, sei lá, 95 anos. O seu tema vai ser esse, entendeu? Uma senhora que é sozinha no mundo e que tem 96 anos. Tem também um livro que ajuda muito na hora de escrever sobre o personagem, que se chama Poética, que é de Aristóteles. Esse livro, ele estrutura que uma história tem que ter início, meio e fim. Isso ajuda a gente na hora... Parece engraçado, né? Que a fotomontagem é uma cena só, né? E a gente tem que entender início, meio e fim. Sim, porque... Quando você entende a sua história, você sabe que tem início, meio e fim, você consegue entender qual é o melhor momento da imagem que você deve mostrar, entendeu? Se você só quer criar qualquer coisa, você fica perdido na hora de criar a imagem, entendeu? Então, quando você sabe que uma história tem início, meio e fim, pô, eu vou mostrar o início dessa história que vai ser mais impactante. Não, eu vou mostrar o meio, né? Quando está acontecendo a situação, né? A aventura, onde a coisa pega mais fogo. Não, eu vou mostrar o final da história. Então, é sempre bom você entender realmente início, meio e fim, como é que é a estrutura de uma história, para você mostrar o melhor momento daquela história, né? Isso te ajuda a trazer essa conexão maior para a sua fotomontagem e para a pessoa que vai ver a sua fotomontagem. Então, quando você entende esse conceito, né, de início, meio e fim, fica mais fácil. Então, na hora de você criar o seu personagem, é importante você ter essa estrutura na sua cabeça também. Então, esse livro, a Poética, né,
ele te ensina esses princípios, né? Tem também uma estrutura mais simplificada, que é da onde o mangá derivou, que é Yonkomar. Yonkomar é uma estrutura de contar história que são 4 quadrinhos. Tá? São 4 quadrinhos. Então, nesses 4 quadrinhos, eu vou até colocar aqui na tela, aqui, deixa eu buscar aqui na internet, para mostrar para você o que é o Yonkomar, para você entender direitinho. Pronto, já estou aqui na internet. Tá aqui, ó, estrutura do Yonkomar. Tradicionalmente, o Yonkomar segue uma estrutura conhecida como Kishoten Ketsu. É uma mistura formada pelas seguintes características chinesas: Ki, Sho, Ten, Ketsu. O primeiro quadro forma a base da história, compõe o cenário, né? O segundo quadro se desenvolve a partir da base da história, apresentada no primeiro quadro. O terceiro quadro é o clímax, onde ocorre um evento imprevisível. O quarto quadro é a conclusão, onde são vistos os efeitos do terceiro quadro. Então, o Yonkomar, ela tem essa estrutura, esses 4 quadros. Então, quando você tem essa noção, você também entende qual é a melhor forma de apresentar, porque são só 4 quadros, né? Então, o primeiro eu tenho que mostrar ali o início da história, né? Como é que aquela história vai se desenvolver. Ali no terceiro quadro é o clímax, onde acontece a situação. Então, essa estrutura eu acho legal para a gente que faz fotomontagem, que são 4 momentos. Geralmente, o terceiro momento é quando acontece a história, a situação, é o melhor momento para você mostrar o personagem, né? No momento de que a coisa está acontecendo, onde aquela situação ela se torna realmente mais complexa, né? Onde a coisa é apresentada. Então, eu acho que é sempre esse terceiro momento. Depois você procura na internet sobre Yonkomar, para se aprofundar, mas basicamente é isso. São 4 quadros que você vai utilizar, né? O primeiro quadro ali é o início da história, o segundo você começa a dar andamento usando o primeiro como base, né? O primeiro é o plano de fundo, o terceiro acontece alguma coisa inesperada, alguma coisa que não estava prevista acontece, e o quarto quadro é a resolução dessa situação. Então, esse Yonkomar, como o Poética, eles vão dar para você essa noção de estrutura de história para você começar aí a criar a sua história sobre personagens, né? Como é que você senta e como é que você começa a visualizar o personagem. Você tem que ter uma direção, né? E a direção é essa, saber que a sua história tem início, meio e fim. Eu vou falar sobre uma senhora que está passando por tal situação e ela vai acontecer isso na vida dela. Entendeu? Então eu vou mostrar esse sofrimento. Aí você vai conseguir mergulhar no personagem, você vai usar toda a técnica ali para a criação de personagem. Além de saber criar o personagem, você tem que também entender como é que você cria o pano de fundo para essa história acontecer. Então as duas coisas elas conversam, tá? Então você tem que saber criar o personagem, mas também tem que saber criar o seu pano de fundo. Eu aconselho que você veja bastante filme, né, séries, veja quadrinho, porque isso ajuda a você a refrescar a sua mente e ter ideia de cenários, né, porque geralmente é o cenário que você vai ajudar. Inclusive eu vou deixar um card aqui, né, se você está no canal do YouTube. Se você não está no canal do YouTube, dá um pulinho no meu canal lá do YouTube, que aí você vai ter acesso a esse card que eu vou colocar aqui, onde eu tenho um vídeo que eu fiz, que eu falo exatamente sobre criação de cenários. Então eu já abordei esse tema sobre criação de cenário, vai enriquecer bastante você também, porque uma coisa complementa hoje, não adianta você criar um personagem com profundidade, um personagem que tenha toda uma característica que vai chamar a atenção da pessoa, mas num cenário que não ajude, não conte a história. Na verdade, você acaba tirando o interesse da pessoa. Então, eu vou deixar para você um card aqui onde você vai ter acesso a isso. Além disso, é você ver filmes, você ver séries, como eu falei, ver quadrinhos, né? Analisar as composições, novela também ajuda, qualquer coisa que seja visual ajuda, sempre vai enriquecer. E você também prestar atenção em coisas que chamam atenção na rua para você. Então, você está passando num lugar, você viu um prédio que chamou sua atenção, dá uma olhada, por que esse prédio está chamando minha atenção? O que esse prédio tem de tão interessante? Como é que eu posso criar uma coisa que seja parecida numa fotomontagem, né? Esse tipo de coisa que eu estou vendo aqui, esse prédio, essa casa antiga, de que forma eu podia trazer ela para uma fotomontagem e enriquecer minha fotomontagem? Pô, talvez eu possa colocar um cara milionário na porta dessa loja, enfim. Eu não sei, isso é uma questão de você sentar e analisar essa fotomontagem, mas isso também ajuda a você a entender que você precisa também entender sobre criação de cenários, tá bom?
Então a aula vai ficando por aqui, espero que você tenha aproveitado bastante. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, deixa aí o que você achou da aula, se você está gostando, se você tem algum tema que você quer que eu fale mais especificamente. Então é isso, tá bom? Um abraço, até a próxima. Fui!